Boa noite a todos. Hoje estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione com uma grande alegria. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, nosso estudo é com Paulo. Hoje a gente inicia o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios e a gente está com o coração muito alegre, em gratidão, porque a gente vai receber hoje a nossa querida irmã Aila, num diálogo interreligioso, e é a nossa querida freira espírita. Então, eu vou chamar a Mágida para fazer a nossa leitura de harmonização, para ela agradecer. Então, Mágida, com você, minha querida. É uma alegria enorme, né? Espero que a irmã Leila consiga entrar rapidamente para a gente poder também demonstrar o nosso amor e nosso carinho. É maravilhoso a gente estar aqui reunido, né? A gente tem que sempre lembrar que Jesus diz isso. Quando um ou dois estiverem de coração reunidos em meu nome, ali eu estarei. A leitura a gente escolheu está no livro que se chama Os Expoentes da Codificação Espírita e foi lançado pela Federação Espírita do Paraná. E ele fala assim a respeito de Paulo, né? Foi em Tarso, na Cilícia, um importante centro mercantil e intelectual do mundo romano, que nasceu entre os anos 5 e 10 da era cristã, uma criança que no momento da circuncisão recebeu o nome de Saulo. Seus pais, embora judeus, gozavam dos privilégios da cidadania romana, privilégios que podiam ser conseguidos pelos habitantes das províncias de duas formas: como recompensa por serviços prestados ou pelo desembolso de vultuosa quantia. Nos primeiros anos, ele frequentou a sinagoga, onde aprendeu nos textos sagrados até a aritmética. Um escravo acompanhava todos os dias, carregando-lhe a pasta com os utensílios escolares. Sentado ao chão, com as pernas cruzadas, o menino Saulo ensaiou as primeiras letras, gravando-as com um estilete de ferro sobre uma tabuinha coberta com uma camada de cera. Como a tradição previa ensinar um trabalho útil às crianças, Saulo aprendeu a tecer pano de barraca usando uma fazenda áspera e durável, entremeado com pelos de cabra. Adolescente ainda, seguiu para Jerusalém, onde se tornou discípulo do grande Gamaliel, no Templo de Salomão, preparando-se para ser um devotado rabino. Ele mesmo, na Epístola aos Gálatas, afirma: e me avantajava no judaísmo sobre muitos da minha idade e linhagem, pelo extremo zelo às tradições de meus pais. Ardoroso defensor de Moisés, Saulo desencadeou séria perseguição aos homens do caminho e considerou seu primeiro grande triunfo contra o Nazareno a lapidação do jovem Estevão. Emmanuel descreve na obra Paulo e Estevão em detalhes toda a sua dor e vergonha, ao se dar conta que Estevão não era outro senão o irmão da sua amada noiva Abigail, que viria a morrer 8 meses depois. É, no entanto, a caminho de Damasco, na Síria, levando cartas que lhe autorizavam a prender outros tantos seguidores de Jesus, que Saulo foi surpreendido em pleno meio-dia pela luz imensa daquele a quem perseguia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse-lhe a voz. Nas entrelinhas pode-se ler: porque, Saulo, se és o vaso escolhido para levar a minha palavra a todas as gentes. Tendo vislumbrado a luz, ele se ergue da areia, onde tombara sem visão. Seguindo a orientação dada pelo mestre, entrou na cidade e aguardou. Ananias, em nome de Jesus, o vem retirar de sua noite de sombras. Começaram para Saulo a jornada de trabalho e o calvário das dores. Após o exílio de 3 anos no deserto de Dan, ele retornou para pregar a boa nova. Aquele Jesus, a quem tanto perseguira na pessoa dos seus seguidores, tornou-se seu Senhor. Quando empreendeu a viagem a Damasco, ele era o orgulhoso Saulo, cujo nome significa aquele a quem se pede, solicita algo orgulhoso.
Ao se erguer após a queda do cavalo e a visão extraordinária do Cristo, ele se ergueu transformado. Era o escravo. Que queres que eu faça, Senhor? É o que roga. Por isso mesmo haveria de trocar seu nome para Paulo, posteriormente, que significa modesto, pequeno, humilde. Pode-se dividir o seu apostolado em 3 grandes viagens. Na primeira, partindo de Antioquia com Barnabé e Marcos, foi à ilha de Chipre, depois a Panfilia e a Pisídia. Deixou núcleos implantados em Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, retornando a Jerusalém. Na segunda grande viagem, em companhia de Silas e Timóteo, atravessou a pé toda a Ásia Menor e com Lucas chegou até a Macedônia. As pequenas igrejas foram se formando em Filipos, Tessalônica, Bereia. Ele chegou até a Grécia. Na primavera de 53, saiu de Corinto, voltou a Jerusalém e Antioquia. Na terceira viagem, percorreu Frígia e Galácia. Permaneceu 2 anos em Éfeso, depois regressou a Macedônia e Corinto. Retornando a Jerusalém, foi preso, remetido a Cesareia e, apelando para César, chegou a Roma, depois de um naufrágio na ilha de Malta. Estima-se que ele tenha percorrido em sua longa marcha nada menos de 20.000 quilômetros a pé, ou seja, metade do comprimento da linha do Equador. Sob a inspiração de Jesus, tendo a servir de intermediário o próprio Estevão da espiritualidade, Paulo escreveu as epístolas, cartas cheias de ternura aos companheiros das comunidades nascentes, também carregadas de orientações. 2 aos Tessalonicenses em Corinto, em 52 e 54. 1 aos Coríntios de Éfeso, em 57. 2 aos Coríntios de Filipos, em 57. Aos Gálatas e aos Romanos de Corinto, em 57. Aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon de Roma, em 62. Aos Hebreus, em 63 ou 64. Da Itália, 1 Timóteo, em 64 ou 65. A Tito, em 64 ou 65, e a 2 Timóteo, em 66, de Roma. Mais de uma vez foi apedrejado, açoitado, maltratado. Padeceu fome, frio, privações. Por amor a Jesus, ele tudo aceitou e afirmou portar no corpo as marcas do Cristo. Decapitado fora dos muros de Roma no ano de 67 por ordem do imperador Nero, ele adentrou a espiritualidade. Quando a terceira revelação se apresentou na Terra, ei-lo participando da equipe do Espírito de Verdade, deixando suas palavras em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos capítulos 10, item 15, sobre o perdão, em Lyon, 1861. E capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação, em Paris, 1860. Igualmente respondendo à questão de número 1009 de O Livro dos Espíritos, a respeito da eternidade das penas, junto a dissertações de Santo Agostinho, Lamennais e Platão. Então, boas-vindas a todos, a Dê, a Cristina, a Silvinha, irmã Ila. Oh, alegria, irmã, a sua internet fez a senhora entrar aí, uma alegria, viu? A senhora ter aqui conosco essa reunião de amor em Jesus, como a senhora mesmo disse. Para Jesus, tudo de bom, nada impede, a gente segue, né? Então, seja muito bem-vindo, Jorge, Nancy, Pérsia, Gilberto, Jesus, Elis, João. Deus, fala Silvinha, Deus dedita, é isso? Sueli, Fábio, Leonardo, Elis, É o Reginaldo, Deus Ângela, Dedite que está sempre com a gente. Maria Rita, Ildete e Thelma. Muito, muito obrigada. Agora o João vai fazer a prece para a gente. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior. Convido a todos a colocarem a imagem do Mestre Jesus em suas telas mentais e pedimos em uníssono, Pai,
Em seu nome, primeiro agradecemos a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos nessa noite de domingo, junto com a nossa querida irmã Ayla, para partilharmos nossas percepções do seu evangelho, da sua lei, e possamos, Pai, na partilha de hoje, semear as sementes de reforma íntima necessária para os nossos corações. Pedimos, Pai, a proteção especial à nossa irmã Ayla, pedimos também a proteção às internets, que elas possam se manter sustidas para a gente poder fazer a nossa reunião de maneira adequada. No mais, além da gratidão e de pedirmos essa proteção, que nos dê, Pai, sabedoria e força de vontade. Sabedoria e força de vontade. Nos dê, Pai, sabedoria e força de vontade, para que as sementes que aqui serão plantadas em nossos corações, as sementes evangélicas que serão plantadas em nossos corações, possam daqui para frente germinar, florescer e frutificar ao centro, Pai, permitindo a nós sermos cooperadores cada vez maiores e cada vez melhores do Evangelho. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, nós te pedimos humildemente, em nome do Mestre Jesus, que se assim for da tua vontade, que assim seja. Amém. A Elises vai nos apresentar a irmã Ayla, a todos. Por favor, Elises. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa noite. Hoje eu vim até com blusa a caráter do NEP. E acredito que a irmã Ayla dispensa as nossas apresentações, mas a nossa querida Ayla é filósofa, é teóloga, tem mestrado e tem doutorado em teologia. Ela faz parte do Instituto Nova Jerusalém, que tem sede aqui em Fortaleza, e também tem em outras cidades. E para nós é uma alegria recebê-la. O NEP tem essa característica do diálogo interreligioso. E hoje a gente vai partilhar um pouco dos conhecimentos da irmã sobre os estudos que ela faz em relação às cartas de Paulo, especificamente o capítulo 7. Então, irmã, seja muito bem-vinda ao nosso abraço caloroso e nosso carinho. Boa noite, minha gente. Muito obrigada pela acolhida, pelo convite. É muito bom estar com vocês. Algumas dessas pessoas eu já conheço pessoalmente e outras conheço de internet, né? Que bom! É sempre uma alegria. Graças a Deus, a tecnologia nos estreita os laços, a gente pode estar junto mesmo virtualmente. Então, como eu sempre estou dizendo, eu estou em umas andanças assim, eu não estou em casa nesse atual momento, eu estou num hotel, porque estou aqui para participar de um congresso pela universidade, então não é aquela coisa adequada, né? Tudo é muito instável, mas eu não presto atenção nisso, vamos prestar atenção só na obra de Jesus, não é? E com as graças de Deus, estamos aqui já juntos para esse momento de estudo. Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar essa janela aqui. Se não, vocês me dão a permissão para compartilhar. Deu certo aí para vocês visualizarem essa. É um aplicativo de Bíblia, né? Tá bom. Então, vamos tentar ver aqui. Qualquer coisa, vocês me falam se cair, porque aí agora eu deixei de ver vocês para olhar para essa janela. Então, aqui é um aplicativo, né, de uma Bíblia que a gente pode ver também o texto em grego, né? E caso a gente precise. Então, eu vou começar e aí depois a gente conversa, porque o NEP é de conversar, né? O NEP não é assim para a gente só dizer as coisas, um só, né? Então, eu vou começar com essa frase do versículo 1, porque poucas pessoas entendem, certo? Então, é importante que a gente entenda esse versículo 1, porque do modo como a gente entende o versículo 1, é que a gente
vai entender as orientações que seguem. Então, eu queria primeiro dividir a carta, né? Aliás, dividir o versículo. Até fiz algumas anotações aqui no caderno para não me esquecer de algumas coisas que eu tenho que falar. Ele diz assim, vamos dividir o versículo da vírgula e da vírgula em seguida. Não tem essa vírgula em grego, né? Então, a gente é que tem que colocar aí, os tradutores colocam esses, né, nos textos paulinos, nos textos antigos, não havia essa pontuação. Então, diz assim, quanto ao que me escrevestes, né? Então, isso aí é muito importante, porque trata-se da resposta que Paulo está dando a uma carta. E aí, é uma carta enviada pela comunidade de Corinto, né, a Paulo, com algumas questões. E aí, às vezes, eu digo isso para os meus alunos, eles acham estranho, porque ele diz assim, peraí, mas essa não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, possivelmente, essa não foi a primeira vez que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Aí tem também um versículo, que eu não me lembro agora, que ele diz assim, quanto ao que eu já vos escrevi, né? Então, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que foi, como se diz, que foi preservada, né, pelo tempo. Por que ela foi preservada? Porque ela tinha orientações muito importantes, foram feitas cópias ao longo dos séculos, e a partir dessas cópias manuscritas, chegou até a época da que foi inventada a imprensa e agora nós temos acesso. Então, é a primeira que chegou até nós, mas não é a primeira que Paulo escreveu aos Coríntios, né? A outra coisa é que, ao falar assim, quanto ao que me escrevestes, mostra que as comunidades, pelo menos a comunidade de Corinto, escrevia a Paulo, né, fazendo perguntas. Por exemplo, quando a gente vai lá para o. Vou mudar aqui para a gente ir para o capítulo 1. Acho que eu marquei aqui para vocês. Aqui, 1. Olha, no 1:11 diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Então, essa família aqui, né, de Cloé, que está em grego, Chloé, né? Eles informaram, essas pessoas informaram, né, os parentes ou a própria família, né, que havia contendas, né, lá entre os cristãos de Corinto. Então, por que ele foi informado? Através, possivelmente, de uma comunicação por carta, né? Outra coisa, aí agora lá no final, desculpa estar passando rápido assim na cara de vocês, mas deixa eu ver aqui, tem muita coisa que eu já marquei, mas é lá no finalzinho mesmo, o capítulo 16, eu só sei assim estudar, indo lá na frente, lá atrás, procurando as explicações, né? Então, aqui, 16, 17, acho que marquei, está aqui. Ele diz assim, alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então, está lá com ele essas três pessoas mencionadas. E essas pessoas
são lá da comunidade de Corinto, né? Paulo estava com saudade, estava sem informações, né? Então, esses três foram lá, né? E ele menciona aqui a casa de Estéfanas, né? Que diz que são consagrados ao serviço dos santos. Os santos são sempre os cristãos, né? Então, isso aí é importante para a gente ver. Então, esse Estéfanas faz parte, possivelmente, da liderança, alguma coisa assim, da comunidade. E aí, ele está lá com Paulo, né? Ele diz, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então, ele dá essa ênfase, né, ao papel desses três aí que são de Corinto e foram lá visitá-lo, né? Matar a saudade, levar informações, né? E possivelmente a carta que ele vai responder, nós podemos ver o capítulo 7, né? Essa carta que ele vai responder agora. Então, o capítulo 7 e não só o capítulo 7, mas vários outros, dão a entender, né, que se trata de orientações a partir de perguntas que os cristãos de Corinto fizeram. Né? Então, aí esse escreveste, segunda pessoa do plural, né? Vós. Então, possivelmente havia discordância sobre algumas coisas na comunidade de Corinto, dúvidas, né? E aí eles resolveram escrever, né? Disseram para os líderes da comunidade, é melhor perguntar a Paulo. Né? E aí, mas essa é uma decisão da comunidade. Então, esse vós aí quer dizer que é a comunidade de Corinto que está perguntando algumas coisas e Paulo está respondendo. Então, essa é a primeira coisa. Trata-se de dúvidas da comunidade coríntia. Então, não é assim, não é que Paulo diz, deixa eu agora falar sobre celibato, casamento, isso aqui. Não, ele vai responder dúvidas. Tá? Agora, é bom que o homem não toque em mulher. Ora, essa segunda frase, ela não é de Paulo. Tá? Não é que Paulo esteja dizendo que é bom que o homem não toque em mulher. Vamos ler isso aqui de outra forma, vamos ler com entonação, né? Quanto ao que me escrevestes, que é bom que o homem não toque em mulher, né? Então, tem que ver que o tradutor às vezes nos ajuda e às vezes nos atrapalha com as pontuações, com as conjunções, né? Então, a questão eles escreveram, né, a respeito desse assunto, como se dissesse, então, é bom que o homem não toque em mulher, e olha que Paulo está sendo, assim, usando um eufemismo, né? Porque esse toque aí é ter relações sexuais, né? Tá? Então, esse segundo parte do versículo faz parte do que me escrevestes, né? Esse é o assunto do escrito deles. Hein? De maneira geral, essa frase resume a carta que os coríntios enviaram a Paulo. Né? Ele vai dizer, e aí continua, né? Quer dizer que eles estão dizendo é bom que o homem não toque a mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Bom, será que esse segundo versículo também faz parte? Os estudiosos acham que esse segundo versículo, não é, possivelmente tenha a ver com essas dúvidas dos coríntios, né, dos cristãos de Corinto.
Então, veja só, a comunidade de Corinto, ela era famosa pela prostituição. A prostituição em Corinto era um elemento cultural, né? E essa questão da... Tem até uma frase de Platão em um diálogo, eu não consegui me lembrar, porque estou muito sem tempo, queria ir atrás, né? Mas depois eu também posso dizer para a Silvia, para ela falar para vocês. Mas Platão já menciona, né, em alguns exemplos, a questão da libertinagem dos coríntios, né? Então, é um ambiente de prostituição, de, assim, sexualidade liberal, né? Então, faz parte, assim, da cultura de Corinto, que até chegava a escandalizar um pouco os demais gregos, imagina, né? Para escandalizar já uma cultura grega que já é mais aberta para essas questões, né? Porque via a homossexualidade com certa naturalidade, né? Principalmente quando se tratava do amor entre homens, né? Que era amor entre iguais, que para muitos filósofos era o amor desinteressado, porque não estava interessado em gerar filhos para ter herança, né? Não estava interessado em dar, como ficou conhecido depois, o golpe do baú, né? Então, eles achavam até que era um amor mais desinteressado, o amor entre homens. Mas mesmo com essa liberdade de pensamento sobre a sexualidade, os gregos ainda se escandalizavam com algumas coisas de Corinto, que para eles era além dos limites permitidos, não é? Mas, enfim, no caso aí, a palavra impureza não é tanto impureza que se quer dizer, não é? A porneia. Essa palavra porneia, né? Eu gosto desse aplicativo, que a gente é, tem um dicionário agregado, né? Quando a gente clica numa palavra, ele abre o dicionário. E porneia não tem tradução para o português, mas ela aparece, esse termo, na pornografia, né? Então, dá para a gente entender do que se trata. Podia ser uma relação sexual ilícita, adultério, né? Uma sexualidade, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com um homem, uma mulher divorciada. No caso de Corinto, relação sexual do enteado com a madrasta, né? De um, de um genro com a sogra, né? E várias coisas. Então, não tem como traduzir. Então, aqui foi colocado nessa edição da Bíblia impureza, mas seria melhor, a maioria das Bíblias traduz por imoralidade, né? De uma maneira geral. Não diz, mas né? Não traduz direito, mas pelo menos já é uma tradução. Acho que impureza não é uma boa tradução, né? Porque impureza é uma coisa mais relacionada ao aspecto do culto, né? Da liturgia, da adoração. E aqui a porneia tem a ver com a sexualidade, né? A forma como se vivencia a genitalidade, né? Porque a sexualidade, ela faz parte de tudo que nós somos, né? Então, ela não quando está o espírito no corpo, tudo que a forma como se compreende, essa pessoa compreende a sua própria sexualidade, marca tudo, marca seu psicológico, né? Suas decisões, tá? Então, uma imoralidade, ou seja, uma forma
imoralidade no sentido da sexualidade, marca também não só a maneira como se vive, né? Agora, a imoralidade aqui, ela está vinculada especificamente à forma como se exerce a genitalidade, né? As relações sexuais. E a sexualidade é para além das relações sexuais, né? A pessoa pode não ter relações sexuais com ninguém, mas ela vive a sua sexualidade, seu ser homem, seu ser mulher, né? Independente do corpo que tem, né? A forma como ela entende a própria sexualidade, né? Então, parece que o que perguntaram é bom que o homem não tenha relações com mulher, ou por causa do risco da imoralidade, de cair numa dimensão da imoralidade, é melhor ter uma esposa, né? E cada um ter sua esposa e cada uma ter seu próprio marido, do que ficar tendo relações com todos, com qualquer um, né? Tanto o homem quanto a mulher. Vejo que era bem aberto mesmo a questão, a forma de entender, né? Então, parece que essa é a questão que Corinto mandou a Paulo. Só que as pessoas pensam que essa frase é de Paulo, né? Essa questão aqui do versículo 1 e 2 é uma questão, é uma opinião de Paulo, é como Paulo pensa. Bom, não é, né? Faz parte da comunidade de Corinto, é uma dúvida da comunidade de Corinto. O que a gente pode imaginar, né, que os estudiosos falam? É que a comunidade de Corinto vinha dessa permissividade, dessa forma liberal de entender a vivência da genitalidade, né? Nos relacionamentos que envolviam genitalidade. Porque nós temos relacionamento que não envolve a genitalidade, né? Como a amizade, a fraternidade, os diversos relacionamentos que temos em família não envolvem genitalidade, né? Os irmãos, a, a irmandade, a filiação, né? A paternidade, maternidade, certo? Né? Então, as orientações de Paulo é que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido, né? Então, começa aqui dizendo, não, aqui é uma forma de dizer que o marido como é que diz? Não impeça, né? Não negue à sua esposa a relação sexual, né? E nem a esposa nega ao seu marido a relação sexual, no sentido de dizer assim, o cristianismo, o evangelho, agora quer todo mundo sem ter relações, né? Homem e mulher não podem ter relações, os maridos e as esposas não vão mais ter relação, é isso? Paulo diz, não, ninguém negue ao outro, o marido e a esposa não se neguem a relação sexual. Agora, ele vai dizer uma coisa aqui muito importante no versículo 4. A mulher, ela não tem poder sobre o seu corpo, quer dizer, ela não pode, sim, seu marido, ela não pode entregar seu corpo, o corpo é meu, né? Então eu entrego ao outro, eu entrego a quem eu quiser. Não. É também o marido, ele não tem poder sobre o seu corpo, e sim a sua mulher, né? Então, ele não pode dizer, o corpo é meu, eu entrego para quem quiser. Não, ele é exclusivo para a sua esposa, assim e vice-versa, né? Então, isso aqui é a orientação de Paulo. O problema não é ser casado, isso não é problema, né? O problema é que eram casados e era um relacionamento aberto, né? Digamos assim, para falar a linguagem de hoje, né?
Então, até aqui, a orientação é a seguinte: não, os esposos devem ter relação sexual. O problema não é a relação sexual. O problema é a cultura de Corinto que trata a relação sexual de forma imoral, né? Tá? A porneia é que é o problema. O problema não é a relação sexual, o problema é a porneia, é a forma como se exerce isso, né? Então, de novo, ele vai dizer no versículo 5: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por um mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, aqueles casais que um vai dizer assim: olha, eu preciso fazer um retiro, né? Eu preciso de uns dias num lugar para eu meditar, para eu pensar na vida, para eu me encontrar mais com Deus. Então, tem que ser um mútuo consentimento, né? Porque são casados. Vou fazer o meu retiro, mas é só por um tempo. Os cristãos, desde o início, eles se retiram, porque era uma prática de Jesus, né? Jesus se retirava para orar, para tomar decisões, se acalmar, se organizar, fazer a rota, né? E voltar à vida comum novamente, de forma mais, né, com maior interesse. Então, ele fica preocupado devido ao costume, o modo como esses cristãos foram criados, né? Nasceram, viveram e se criaram nessa cultura da permissividade. Então, pode ser que a incontinência, ou seja, o fato de estarem distante, o casal estar distante, o casal ficar sem ter relações, pode ser que isso se torne uma tentação, né, para eles. E aí vão para a dimensão da pornéia, da imoralidade, né? Agora, é muito bonito isso, que de vez em quando ele diz: olha, mas isso aí é um conselho, né? Quer dizer, Paulo está dizendo assim: não sou eu que tomo decisões, é o casal que toma decisões. O que eu estou dando é um conselho, é uma orientação, mas o casal é que decide como vai viver sua vida, né? Há casais que decidem não mais ter relações, né, por algum motivo lá que eles sabem, e eles continuam sendo fiéis. Então, a decisão do casal, a decisão do casal, né? Então, Paulo, como um orientador espiritual, ele não quer dizer, tem que ser assim, isso é uma ordem, não, né? Então, mas o que ele vai sempre dizer, o que não dá para aceitar no cristianismo é a porneia, é a imoralidade, tá? Ele vai também no versículo 7 dizer assim: quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, né? Um, na verdade, de um modo, o outro de outro modo. Então, ele fez uma opção nessa altura da vida por não mais se casar, né? Aí ele tem total, né, disponibilidade para o evangelho, para fazer suas viagens, para evangelizar. Se ele fosse casar, tivesse filho, ele não poderia ter feito esses percursos todo que ele fez, né? Ele tinha que se dedicar à família. Então, existe uma dedicação ao reino que é feito por quem é casado, que é uma dedicação limitada, porque, em primeiro lugar, vem a família. E tem a dedicação dos solteiros, dos celibatários, que aí tem que ser 100%, porque senão não tem sentido ser celibatário, né? Tá? O celibatário que não se dedica pelo reino, ele é um egoísta, desistiu de constituir uma família e ter uma entrega para uma família e também não se entrega a causa do reino, né? Tá? Então, os solteiros e viúvos, digo que ele seria bom que se permanecesse no estado em que
também eu vivo, né? Se manter no estado que está, né? Caso não se dominem, sinta os desejos e isso seja algo forte, importante para a pessoa, que se casem, né? Desde que a pessoa não se case e vai fazer o errado, né? Porque aí vai ser libertino, né? Tá bom? Então é nesse sentido que ele está falando. Então, veja, o problema não é um problema de Paulo, é um problema dos cristãos de Corinto, que pedem conselho a Paulo, né? A gente vai se casar, a gente vai. Aliás, eles nem perguntam se é tão importante casar ou não. Eles perguntam sobre a relação, né? A relação sexual. Tá? Então, a estabilidade da família. Ora, aos casados ordeno eu, não aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Olha, sempre está fazendo a diferença entre o conselho que ele dá e o que Jesus, né, o orientou, né, o inspirou. Né? Então, ele disse: olha, eu queria que os solteiros, né, os que nunca casaram e os viúvos, permanecessem como estão, porque aí eles se dedicam mais. Né? Na época era fundamental, era urgente evangelizar. Mas se a pessoa não se sente chamada a isso, não tem esse dom, que é um dom, cada um tem um dom, o dom de casar é um dom, o dom de ser celibatário é um dom que é dado por Deus, né? E que quer casar, que casa. Não pode cometer esses erros no âmbito da imoralidade. Agora, os casados. Os casados, ele disse também, devem permanecer casados, né? Isso é uma coisa que eu digo, mas foi o Senhor que disse, né? Agora, que a mulher não se separe do seu marido, mas, né, tem ressalva. Às vezes tem que haver separação. Se, porém, ela se separar, não se case, né? Não se case. Já acha que se separou, não se casa. Se acha que deve voltar para o marido, que se reconcilie com o marido. A mesma coisa em relação ao marido, não se aparte de sua mulher. Agora, ele vem aqui. Aos mais digo, não, Senhor. Aqui foi o Senhor que digo. Não sou eu que digo, é o Senhor. Agora, aqui no 12 agora, sou eu que digo, não é o Senhor. Né? Agora, ele vai usar o bom senso, é ele. Se algum irmão tem uma irmã incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, veja só, às vezes, o casal, né, um acreditava no evangelho, né? O outro cônjuge não. Né? Então, às vezes, dava muita briga, né? Porque um ficava dizendo, oh, você tinha que ir para os nossos deuses, os deuses que nós sempre adoramos, e agora você tem essa religião estranha. Né? Então, você deveria ir ao templo de, sei lá, né, de Diana, sei lá, de Palas Atenas, né? Ou qualquer um assim, né? Apolo, né? Então, isso dava briga. Se não há briga, continue casado, né? Então, se é a pessoa, o homem tinha uma esposa que não acreditou no evangelho, mas ela não fica perturbando a cabeça dele por causa disso, continue casado. A mulher tem um marido que não acolheu o evangelho, mas ele não impede que ela vá, não é? Que ela viva aquela fé, que ela se dedique aos pobres, que ela vá congregar-se, né? Reunir-se com seus irmãos de fé. Não diz nada, então continue com ele. Né? Agora, ele diz assim: muitas vezes a pessoa que não crê, né, no Evangelho, ele acaba sendo santificado por aquele cônjuge que crê. Né? Certo? Então, não vamos tratar o outro como impuro. Né?
vai dizer, os vossos filhos seriam impuros, né? Mas eles são santos, são cristãos. Então, não há motivo. Se há casamento misto de pessoas com religião diferente, isso não é motivo para separar-se se há consentimento. Você pode viver sua religião vivamente. Agora, se a pessoa que não aceitou o evangelho quiser ir embora, largar o marido, largar, geralmente quem ia era o homem, né? A mulher não, só em alguns casos raros ela podia ir até a autoridade da cidade e pedir o divórcio, né? Só casos raros em que era permitido. Então, se o marido que não crê, né? Se ele quer ir embora, que vá, né? Vá em paz e melhor do que estar impedindo a esposa de frequentar a comunidade. Aí ele diz assim: por que, que uma mulher iria continuar com um esposo? Veja, apesar de Jesus ter dito assim, que não é o certo, não é separar, isso acontece, né? Há separações. Ele diz assim: como é que uma mulher vai continuar num casamento, dizendo assim, porque aí eu ficando casada com ele, ele acaba, né, se salvando? Ele diz: quem garante, né? Como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Então, ficar junto só porque, eu acho que ficando ali, ele vai acabar mudando, vai acabar aceitando. Como que você sabe, né? Então, teve as perguntas também sobre a questão do judaísmo e de quem não é judeu. Quem é judeu? Já está circuncidado? Então, permaneça circuncidado, né? E quem não é judeu, nunca se circuncidou, não circuncide, permaneça sem se circuncidar, né? Então, ele diz: a circuncisão em si não é nada, nem a circuncisão também é nada. O que vale é fazer a vontade de Deus, né? Tá certo? Então, isso aí acho tão bonito isso aí. Esses ritos, essas coisas que as pessoas acham tão importantes, isso não é nada. O que vale mesmo é fazer a vontade de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado, né? Também tem uma coisa: eu sou cristã, mas sou escravo. Tá, nesse ambiente greco-romano, era muito difícil a alforria, né? E mesmo a alforria não era emancipação, a pessoa continuava ali na casa do Senhor, né? Enquanto vivesse. Então, se você é escravo, não se preocupe com isso, né? Você tem uma liberdade muito maior. Aproveite a oportunidade para, né, fazer da sua vida uma vida com sentido, mesmo sendo, né? Você está libertado no Senhor. E o que é livre? O que é livre não é tão livre assim, não. É servo de Cristo. Não é engraçado que ele trocou, né? O escravo, olha, Jesus te libertou, né, de algo muito mais sério do que a escravidão. Agora, quem foi chamado sendo livre, você não é livre para fazer da sua vida o que você quiser, não. Você é servo de Cristo, então você faça aquilo que é vontade do Cristo, né? Então, eu acho muito bonito isso aí. Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Agora, ele vem a respeito da questão se casa ou se não casa, né? Aqui, parece que a primeira questão era se, mesmo os casados, se deveriam ou não ter relações. Agora, aqui já é casa ou não casa, né? Então, ele diz assim: as virgens eram as moças que não tinham casado, porque todo mundo só casava virgem, né? Com respeito às virgens, não tem mandamento do Senhor, mas dou minha opinião. Acho tão bonito isso, né? Quer dizer, quando é minha opinião, você faz se você quiser. Agora, quando é o Senhor, né, aí você tem que fazer. Então, com respeito às virgens, não tem mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor misericórdia de ser fiel, né? E aí ele diz: por causa da situação
que era muito de violência, de tudo mais, de martírio, de confusão, né? Por causa disso, ele dizia: você está casado, não se separe. Mas se você está livre, não se case. Por causa da situação presente. E o outro motivo, porque ele acha que o tempo se abrevia, que essa reviravolta no mundo, né? Essa coisa que o mundo vai mudar, que vocês chamam de regeneração, né? Outros chamam o mundo vindouro, né? O mundo de regeneração, o mundo vindouro, a Nova Jerusalém, a Cidade Celeste, seja lá o que for, mas que vai, é o que vem depois da situação, né, difícil, então ele acha que está perto, né? Certo? E aí, como essa mudança, né, que vocês chamam de transição, essa mudança é bastante complexa, tem bastante sofrimento, então ele acha que os casados vão sofrer mais, né, porque tem filhos, né? Então, vai gerar filhos e a situação não vai ser boa, né? Em todo caso, ele disse pessoas sofrerão angústia, né? E eu queria poupar essa angústia de vocês terem que se preocupar ainda com criança, com filho, com tudo mais. Mas o que eu digo é o seguinte: os que são casados, sejam como se não fossem, não no sentido da sexualidade, né? Mas não colocar isso assim como sendo a principal coisa, né? Embora as pessoas casadas elas vivam para cuidar da sua família, as famílias têm que ser abertas para não viver um egoísmo familiar, né? Ela tem que ajudar os outros, ela tem que cuidar também de um mundo melhor, né? Para que nós todos tenhamos um mundo melhor. Então, ele diz: os que fossem casados como se não fossem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Ou seja, os que utilizam o mundo como se eles não utilizassem, porque a aparência desse mundo passa. Então, o que é que ele quer? Quando diz o casado como se não fosse, o que chora como se não chorasse, o que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações, né? Agora, ele vai para outra coisa. Acho que aqui o tradutor merecia fazer um parágrafo. Mas aí quem dividiu em versículo não sabia nem o que estava fazendo, então deixa para lá. E assim, quem não é casado, né, ele vai pontuar isso, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Então, quem não é casado, é o que diz, que é o celibatário, é para estar disponível para o reino, para aquilo que precisar, né? Ele é família de todos, né? Tem que cuidar de todos. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido, realmente. Então, algumas pessoas não precisam ser. As pessoas dizem assim: o católico investe muito nessa coisa de casar. Não. A Igreja Católica, ela sempre teve um espaço para quem não quer casar e servir mesmo ao reino, né? Viver em função do necessitado. Ela tem esse espaço, ela não tem a cobrança de você tem que se casar, né? Ela criou um espaço para quem decidiu não se casar, né? Então, quem casa fica dividido entre a família e o que tem que fazer pelo reino, né? Porque, em primeiro lugar, tem responsabilidade com a família. Então, uma pessoa que casou e fica 100% se dedicando, então deixa a família descoberta e aí os inimigos, né, espirituais vão atacar a família, né? Porque a responsabilidade é com a família, né? Então, às vezes eu vejo pessoa muito dedicada, eu digo assim: olha, quem tem que ter esse tipo de atitude que você tem sou eu, né? Que não me casei para isso. Você tem família, né? Então ele diz: olha, o que eu digo é o seguinte, né?
digo isto em favor dos próprios interesses, não que eu pretenda enredá-los, convencê-lo de alguma coisa, somente para o que é decoroso, né? É viver o decoro e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Né? Mas, então, também tem uma coisa, ele diz assim, ó, se alguém julga que sua filha sem decoro, estando já a passar ali a flor da idade, a circunstância, hoje, faça o que quiser. Não peca se se casa. Ninguém peca se se casar. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas o domínio sobre o seu próprio arbítrio, quer dizer, se a pessoa tem autodomínio no âmbito da sexualidade, principalmente, né, bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, faz bem também. Né? Então, cada um naquele chamado que tem. E assim, quem casa a sua filha, vide faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Porque elas pediam para não ter marido, porque aí elas poderiam ser cristãs sem que o marido impedisse. Né? O marido tinha total poder sobre a mulher, né? Na cultura da época. Então, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Né? Ou seja, um casamento que seja de acordo com o Evangelho, né? Não com a porneia. Né? Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, esse aqui é o nosso amigo Paulo dando as orientações práticas, né? Eu espero que tenha sido útil. Preferi que ele mesmo falasse do que eu, né? A gente só pontua algumas coisas. Querida irmã, eu só tenho a agradecer de coração, e o nosso coração se enche de gratidão por essa base tão sólida que a irmã nos trouxe e que vai nos ajudar a caminhar com muito mais segurança no nosso estudo versículo a versículo que a gente vai caminhar agora daqui para frente, né? E eu estava, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Depois, quem tiver pergunta, por favor, não guarde para si. Aproveite que a irmã está aqui, que depois a gente não vai ter a irmã nos nossos estudos diários desse capítulo, porque é um capítulo com algumas que a gente tem algumas dificuldades, né, irmã? Ele é um porque Paulo parece que ele sai do. A gente estava num capítulo que vinha toda essa imoralidade, toda essa porneia, né? E aí vem e vem toda uma vertente oposta, né? A toda essa libertinagem do capítulo 6, né? Que era toda essa libertinagem, essa imoralidade que Corinto pulsa, né? E agora vem esse grupo que defendia esse não prazer, né? Esse não, ao não prazer, né? E vem também de duas vertentes filosóficas, vem também, tem essas duas escolas filosóficas, né, que defendia que o espírito não tinha que ter prazer, é isso? E como a fé cristã era nascente e, e os judeus, eles tinham as leis da Torá e tinha também as leis rígidas do casamento, né? E esses irmãos de Corinto, eles não tinham uma base, né? Então eles estavam meio perdidos, eles não sabiam o que era certo. É isso?
Acho que desde o início, porque Paulo também passou algum tempo em Corinto, né? Ele chegou a passar mais de um ano, talvez 18 meses, um ano e meio. Acho que deu para eles saberem que aderir ao Evangelho mudava para uma prática diferente, né? Em relação às questões da sexualidade. E, mas eu acho que eles pensaram, bom, tá, então realmente a gente não pode viver de acordo com a nossa cultura, como a gente vivia antes, mas então quer dizer que o negócio agora é como se fosse sair de um extremo e ir para outro extremo, né? Então agora o não prazer, né? E aí isso é o estoicismo, né? Essa sese, a escola filosófica da época, né? O estoicismo. E o estoicismo ele vai partir da questão de que tudo que vem da matéria é errado, né? Tudo da matéria é negativo. Então, era uma tentativa de espiritualização negando o corpo, né? Mas a matéria não é negativa. O sexo não é errado, nem pecado, nem negativo. Né? É a forma como as pessoas tomam decisões sobre o seu corpo que pode ser ou não negativo. Né? Quando a pessoa se torna a si mesmo objeto de prazer, torna o outro objeto de prazer. Né? Então, isso aí trata os seus instintos, né? Sem o uso da razão, porque os filósofos, quando falavam das virtudes, eles não tinham a fé cristã, estavam lá antes de Cristo, né? Mas eles diziam que a razão é que deve comandar o ser humano. Então, os filósofos, eles tinham, e principalmente os pré-socráticos, né, os anteriores a Sócrates, eles tinham duas imagens muito importantes que eles tiraram dos mitos. Uma imagem era a imagem do centauro e a outra era do minotauro. Né? Então, a imagem do centauro era uma imagem positiva, porque o centauro ele tinha toda a parte superior do corpo era humana, e as partes inferiores era de cavalo, né? Era animal, isso era o centauro. Por que, que o centauro era virtuoso? Né? Simbolizava a pessoa da virtude. Porque mesmo os seus instintos, não é? Inferiores, colocando igual com um animal, ele a razão estava acima, a razão humana estava controlando tudo. Né? Então, se a razão controlava, embora os instintos sendo semelhantes aos dos animais, estavam debaixo do controle da razão. Qual era o problema do Minotauro? Porque o Minotauro era o contrário, ele tinha um corpo humano, mas a cabeça era de touro. Então, quer dizer que a razão não comandava, né? É, o, o que comandava era o animalesco, né? Era o inferior, né? Na cadeia evolutiva. Né? Então, isso aí é muito interessante. Então, o que, que acontece? Mesmo sem a fé cristã, como a consciência humana, né? Criada por Deus, né? Então, as pessoas já sabiam que a razão deve tomar as decisões, está no controle, né? Nas questões da sexualidade. E aí, então, é que essa questão dos estoicos, né? Negarem o prazer, por tratar isso como algo negativo, né? Que desumanizava, que tinha que buscar o espiritual, isso era já uma coisa que os filósofos, muito antes disso, né? Tinha dito que não, né? Tinha dito que não.
Mas os filósofos disseram tanta coisa que depois as pessoas parece que não levaram a sério e voltaram para bobagens, né? Aristóteles disse que acho que era uma coisa boa para se ouvir. Aristóteles disse que acumular bens era um absurdo, que era a coisa mais absurda, que um ser humano que tem uma razão não deveria acumular bens, porque ele morre e não leva nada, então, por que acumular bens? O próprio Aristóteles aforreou seus escravos e distribuiu seus bens antes de morrer, já que não ia levar nada, né? Por que acumular, se preocupar em acumular, né? Então é isso. Quer dizer, os coríntios querem passar de um extremo para outro, né? Já que a gente viveu errado, nossa cultura é errada, então nós não vamos ter prazer nenhum, né? Não vamos ter ninguém, não vamos nos casar. Se nos casarmos, não vamos ter relações. Não, eles não, estão surdos, né? Coisa dessa. Muito bem. Jorge, né? Pode falar. Nós Não, temos a A Mágida Mágida antes. perguntou. Ah, sim. Ah, tá. Tá, desculpa, então. Acho melhor vocês Imagina. controlarem. Ô, irmã, sabe o que eu estava pensando aqui? Que muito antes da conversão de Saulo em Paulo, Gamaliel já vinha tentando mostrar para ele o caminho de Jesus, certo? E Gamaliel foi escolhido por Hilel. Aí eu queria perguntar para a senhora o que a senhora acha que dentro das pregações de Paulo ele já demonstrava, porque ele se converteu ao cristianismo, mas ele tinha arraigado todo o ensinamento de uma vida toda com relação a Gamaliel e Léo. A senhora percebe, assim, dentro das pregações da fala, o que disso ele carregou, que ele levou e que ele difundiu? Eu acho que quase tudo que Paulo fala tem alguma coisa dos mestres, né? Dos ensinamentos que ele aprendeu, que não eram ruins. Né? Os ensinamentos dos fariseus não eram ruins. Jesus mesmo disse, olha, vocês podem ouvir o que eles ensinam, que os ensinamentos deles não é ruim, eles estão no caminho certo. Agora, o que eles fazem, né, a forma hipócrita, quando são hipócritas, porque nem todo fariseu era hipócrita, é que é o problema, né? Então, vocês não façam, né, como eles fazem. Então, eu vejo assim, que o que aconteceu foi o seguinte, Paulo tinha uma bagagem muito grande, né, vinda desses mestres, e o cristianismo foi uma iluminação, né? Aí as coisas se organizaram, é, criaram sentido, ganharam novas luzes, né? Então, Paulo não era uma pessoa... A Igreja Católica, ela tem cuidado em falar da conversão de Paulo, embora se use muito esse termo, mas diz assim, que a pessoa se converte quando ela realmente tem uma mudança no comportamento moral, né? Aí é chamada conversão, uma mudança do comportamento moral. Paulo não era imoral, ele não precisou mudar a moralidade dele, ele precisou mudar o orgulho. Tinha orgulho de ter aqueles conhecimentos, de ser daquela raça, de achar que tá certo, né? Irrepreensível, achar que aquelas pessoas estavam erradas, estavam fazendo mal ao seu próprio povo, né? E ele estava equivocado, mas ele não precisou ter um comportamento. Ele mudou radicalmente, era uma pessoa depravada, Não, ele vivia as leis judaicas. Então, as leis judaicas, ela tem leis para o solteiro, leis para o casado. Então, a lei judaica nunca permitiu que um homem fosse primeiro uma prostituta e depois se casar, como era comum no ambiente greco-romano e que fazia parte da cultura dos nossos pais, né? Que o pai tinha a obrigação de pegar o filho e levar um prostíbulo. Ele tinha que aproveitar a vida, né? Conhecer mulher, né?
etc, etc. Então, a escolhia a mulher direita para casar e as outras todas era para se divertir. Isso não existia no judaísmo, né? Então, os jovens, eles se apaixonavam e se casavam, né? E se guardavam para a esposa, etc. Então, o judaísmo era diferente nesse ponto do ambiente greco-romano, né? Então, eu acho que Paulo, a maneira dele compreender a escritura. Então, a escritura sempre foi inspirada pelos mesmos. Então, aquilo que é inspirado. Então, ele percebeu essas inspirações, né, o sentido delas, que nunca tinha percebido, né? Sobre separar o joio do trigo, etc. Com essa iluminação, né, que ele recebeu do encontro com Cristo. Mas ele não deixou nada daquilo. E foi por isso que ele foi escolhido também, né? Quer dizer, Paulo, ele sabia dialogar com a pessoa, ter um convencimento de mostrar para qualquer pessoa, de qualquer ambiente, o valor do evangelho. Então, dificilmente uma pessoa iria escutar Paulo e não iria ser persuadido a servir o Cristo. E isso ele aprendeu lá no judaísmo, né? Então, E especialmente com Gamaliel, né, irmã? A senhora sim, não acha então, que foi muito especial, né? sim. Eu tive o meu fundador, o Padre Caetano, que eu devo muito a ele, ele marcou o meu modo de compreender a escritura, de busca de tudo, né? Essa, essa, esse fato de achar que quanto mais diversificado é o grupo, mais se aprende, né? Então, quanto mais de religiões diferentes tiver num grupo estudando a Bíblia, mais rico é o estudo, né? Então, isso aí foi com ele, né? Isso marca a vida da gente. Irmã, a minha pergunta é sobre o versículo 11, que é a Uhum, parte onde ele fala sobre o divórcio, né? sim. Ele começa o versículo 10 falando que... Não, peraí. É, do 10 mesmo, que ele fala que não é um Sim. mandamento dele, mas do Senhor. Aí no 11 Sim. ele fala: No entanto, se ela, a mulher, né? Se ela se Uhum, separar, deve permanecer sozinha ou reconciliar-se com seu marido. Também o marido não deve abandonar a sua mulher. Coríntios, a quem vivia em Corinto, não eram necessariamente judeus. sim. Boa parte eram gentios e pessoas ali Uhum, gregas que acreditavam em Yeshua, né, em Jesus. uhum, Mas é, como entender essa questão do divórcio no caso da mulher? Porque é aquela máxima, né? É o texto, o contexto. Texto sem contexto vira pretexto, né? uhum, Então, qual era de fato o pretexto para essa questão do divórcio? Porque essa carta é muito específica para o povo de Corinto, e não sim. necessariamente, talvez, para toda a igreja cristã. Uhum, Por que que, na verdade, a questão do divórcio é mais para a mulher? Porque não fala, cita o homem aqui, né? Que o homem não deve se separar. Ele fala que a mulher não deve. A orientação para o homem é que ele não abandone a mulher, mas não fala em divórcio. Porque no judaísmo tinha aquela questão daquele documento que era a carta de divórcio, né? Mas não acho que não deve estar tratando disso aqui, porque ele não está falando com judeus. Como entender esse contexto aqui? Porque a mulher não deveria se divorciar, e se ela se divorciasse, ela não deveria casar-se de novo. no contexto judaico, quando a gente lê no contexto judaico, seja o que Jesus diz, seja o que os fariseus dizem, seja o que o Antigo Testamento diz, eu acho a tradução para a palavra divórcio uma péssima tradução. Porque o que é o divórcio? O divórcio é quando as duas pessoas decidem se separar. E não é disso que os textos falam. Você pode olhar uma boa tradução, vai dizer assim: o marido dá uma carta de repúdio à mulher. Então, não é divórcio. Não tem essa palavra, né? Então, o que que acontece? O marido dizia, não a quero mais, tenho nojo dela, a repudio, não posso mais vê-lo, e colocava isso numa carta e liberava a mulher. Isso não é divórcio. O termo é carta de repúdio. E Jesus é contra isso, certo? Por quê? Porque o evangelho sempre defende o lado mais fraco.
A carta de repúdio era terrível para a mulher. Ela não tem pensão, ela não tem mais pai para onde ir, e quem é que vai querer uma mulher que não é virgem e que outro repudiou, né? Então, ela vai viver pedindo, ela vai viver de esmola, ela vai, né? Então, Jesus vai dizer assim, Moisés permitiu que vocês dessem carta de repúdio, chama get, carta de repúdio. Desse carta de repúdio para a sua mulher, né? Mas não era para ser assim. Era para o homem se unir à sua mulher e os dois se tornarem uma só carne. E eles davam carta de repúdio para a mulher por qualquer motivo, simplesmente porque queriam se livrar dela. Então, isso não é divórcio. E a mulher não podia fazer isso nunca. É o marido no judaísmo que fazia. E já foi uma coisa que a lei mosaica, por isso que diz Moisés, não Moisés a pessoa, a lei, permitiu, porque era pior ficar com ela em casa, maltratando, humilhando, fazendo de escrava, batendo e tal. Então, não quer mais, não suporta mais, nem ver, dê uma carta e diga para ela, né, se virar. E ela está livre. Pelo menos dê liberdade, mas é uma liberdade que, assim, é descartar a pessoa e deixar a pessoa na miséria, né, sofrendo e tal. E quanto mais a idade fosse avançada, pior é, né? Então, isso aí é uma coisa. E Jesus é contra, né? Contra, certo? Esse tipo de coisa, né? O ideal, né? Embora até também no Evangelho de Mateus veja que há casos em que se tem que separar, mas não é carta de repúdio, simplesmente, eu vou repudiar, né? Se houver a porneia, né? Não é nem o adultério, porque o adultério era o apedrejamento, né? Mas se a pessoa for imoral e exija, né, algo que a outra pessoa não gosta, não quer, no âmbito da sexualidade, então, se não dá para conviver assim, então é melhor que essas pessoas se separem, né? Então, esse é o Evangelho de Mateus. Então, isso aí é o âmbito que Paulo fala, né? Agora, eu queria mostrar bem aqui novamente o texto bíblico, que eu não sei, né? Acho que vocês estão vendo aí, né? Então, Sim. olha, aqui tem assim, no versículo 11, você está vendo que nessa edição da Bíblia tem um parêntese, se, porém, ela vier separar-se, que não se casa, se reconcilie, outro parêntese, é Sim. porque essa palavra aqui, que tudo foi acréscimo lá, parece que do século V, porque, se eu não me engano, antes do século IV, nos pergaminhos, não tem essa parte aqui do versículo 11, tá entendendo? Então, uma boa Bíblia ou coloca isso entre parênteses ou coloca uma nota de rodapé dizendo que é um acréscimo. Quer ver? Vamos ler assim. Ora, aos casados, né, versículo 10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido e que o marido não se separe de sua mulher. Essa parte bem aqui, ó, ela corta o raciocínio, né? É uma parte acrescentada, né? Que a mulher não se separe do seu marido e que o marido Verdade. não se separe da sua mulher. Verdade. É isso que ele disse. Aí agora eu digo, né? Não, agora, há casos, né? Por exemplo, no caso de um acreditar em Jesus e o outro não, quando isso não é impedimento, está tudo bem. Mas se isso for impedimento, não tem como, né? Também uma mulher não vai ficar sofrendo na mão do marido, apanhando dele, dizendo eu vou ficar com ele porque ele vai acabar se convertendo. Você disse, aí ele disse, quem é que garante? Quem é que garante que um dia ele vai se converter, né? Certo? Então, como sabe que ele se salvará o teu marido? Ou como sabe se o marido, se a tua esposa se salvará? Quer dizer, se vai se converter, né, nesse caso. Há casos em que não dá,
não tem como. O ideal é que um se separe, não se separe, né? Mas, como disse Jesus, por causa da dureza dos corações, é que existe a separação. Não é por causa de Deus, não é? Deus ele une para sempre, mas os corações são duros. Então, o egoísmo fala mais alto do que o relacionamento, né? Então, um cobra demais do outro, um prejudica demais o outro, um maltrata demais o outro, e aí não tem jeito a não ser a separação, mas isso é fruto da dureza do coração, é fruto do egoísmo, não é a vontade de Deus, né? Então, que separações acontecem. Então, aqui, como é que elas faziam, né? O ambiente de Corinto. Elas podiam largá-lo. Geralmente, ela se separava do marido, unindo-se a um homem mais poderoso que iria protegê-la. No caso do Evangelho, nós temos um exemplo muito forte, é que tem o Filipe, que é rei, um dos filhos de Herodes o Grande, e temos o Herodes Antipas, que também é filho de Herodes o Grande, só com outra esposa. A Herodíades, que foi a que pediu a cabeça do João Batista, ela era esposa de Filipe, e largou Filipe. Como é que ela largou Filipe? Ela se uniu ao Herodes, que era muito mais poderoso, então Filipe não tinha como, né? E pegar a mulher dele de volta. Então era assim que elas se separavam, geralmente, né? E o marido se separava dizendo tchau para você e eu vou me embora, né? Então, seja em que contexto fosse, o sistema patriarcal existia, né? Em ambos, tanto no judaísmo quanto no do greco-romano, era tudo patriarcal. A Elis tinha levantado a mão. E aí, se alguém tiver alguma pergunta ainda, eu peço que mande depois nos nossos particulares. E aí, se eu puder encaminhar para a Pode irmã, mandar porque para mim. o nosso tempo já se esgotou. Elis, depois você manda para a gente, Elis. Aí a Elis manda, a Elis está na coordenação junto com a gente. Nós Ele somos está em lá no vários. nosso grupo, né, também. É. Aí, então, quem tiver perguntas, porque o nosso tempo já se esgotou, a gente manda para a irmã. João, tem considerações finais, meu querido? Gente, só agradecer, irmã Ila, perfeito. Como é que a gente enriquece, né, a nossa percepção do texto com as orientações dela. E para terminar, só para a gente fazer, pedindo licença à irmã Ayla, né, só para a gente fazer um link com a doutrina dos espíritos, para a gente não esquecer. Emmanuel, no prefácio de Vida e Sexo, ele deixa bem claro a seguinte frase, vou replicar aí ipsilípide. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Ou seja, Emmanuel vai dar umas normas sobre como a gente deve pensar sexo. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Está no prefácio do Vida e Sexo. Então, só para a gente fechar, né, o pensamento. Atividade sexual, né, meu pai costumava falar para a gente lá em casa, somos 4 irmãos homens lá em casa. Quando a gente começou a ficar adolescente, é a escadinha, né? Quando a gente começou a ficar adolescente, meu pai chamou a gente e falou assim, olha, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O sexo é uma força tão poderosa que abaixo da vontade de Deus é a única coisa que pode gerar uma vida. Então, vocês repensem isso com cuidado. Então, agradecer a irmã Raila, foi maravilhoso. Esperamos poder contar com a senhora e revê-la em breve. Tá bom, muito obrigada, agradeço muito. E esse assunto para mim também é muito interessante, a gente estuda muito nas comunidades, nos conventos, sobre essas questões de sexo. A pessoa pensa que a gente só estuda sobre isso, a gente estuda sobre o nosso corpo, nossos hormônios, nossa fisiologia, nossos problemas, né? Tudo isso que a gente tem que ver se é para isso mesmo que a gente é chamado, porque
realmente é uma força extraordinária. E usada para o reino, essa força, ela é assim, gerar uma vida, mas não vida no sentido físico, mas dignidade, é o que nos move, nos movimenta, né? Então, querendo ou não, a sexualidade ela é poderosíssima. E quem é celibatário é para o cuidado do outro, é querer um mundo melhor, e dizer assim, podem me matar, ninguém depende de mim, eu não tenho filho para criar, né? Não tenho... Então, essas coisas todas a gente estuda bastante. Então, é bonito conversar com vocês, pais, casais, e tudo mais sobre isso, né? Um texto tão bonito de Paulo. Eu queria, se É. possível, só dar uma mensagem final, agradecendo a irmã, vendo ela se restabelecer após o tratamento ocular. Tudo... E ao ver nosso amigo Jorge com a camisa roxinha, completamos um ano do nosso terceiro encontro, Congresso Brasileiro do Movimento Nepiano, consolidando o movimento nacional, onde tivemos a irmã aqui em Recife em junho, no nosso regional Nordeste, e na semana passada, onde vocês tiveram a região Sudeste. Que a paz esteja conosco. Agradeço hoje e sempre. Muita paz. E agora vamos no miudinho, né? Versículo a versículo dessa carta que a gente já está no capítulo 7, irmã. Parece que foi ontem que a gente já começou e acho que a gente já está 5 anos estudando versículo, acho que está 5 ou 6, nem lembro mais, estudando o versículo a versículo, Paulo, a carta aos Coríntios. Meus queridos, Elis, quem que consegue fazer uma captura? Eu tentei fazer várias aqui, eu acho que eu consegui. Consegue, Denise? Vou E tirar com a minha Elis própria, depois. eu vou tirar com a Hã? minha tiro com a própria câmera, assim, né? Celular. É, Vamos, quem puder abrir as câmeras. e Elis depois faz a nossa prece, minha querida. Deu certo? Deu. Deu. Elis, querida. Irmã, eu a gente fala aqui, né, e a gente estuda Paulo e a gente não pode, a gente fala, né, a gente não pode ter ídolos, a gente não pode seguir pessoas, né, a gente não pode ter fãs, mas o nosso coração é seu, irmão, irmã. O meu coração é seu e é gratidão imensa recebê-la aqui e as portas do NEP Alcione está sempre aberta a você. Então, sempre que a gente precisar de um help, a gente vai atrás da irmã. Então, é gratidão mesmo. E muito obrigada. E a gente agora tem mais segurança para caminhar nesse capítulo. Muito obrigada mesmo, viu, irmã? Muito obrigada mesmo. E foi um prazer conhecê-la pessoalmente, poder te dar um abraço na sua terrinha lá no Nordeste, né? E foi um prazer imenso. E a gente ainda se vê muito ainda, irmã. Gratidão mesmo. É... Elis, minha querida, pode fazer a nossa prece? Posso sim. Então, depois desse banquete de aprendizado, de luz, vamos agradecer, Mestre Jesus, nosso agradecimento por estarmos reunidos em Teu santo nome, pela oportunidade da vida, pela consciência, por nos dar força e coragem para persistir na busca de entender Tuas lições através de Paulo. Que o Senhor possa cuidar do nosso coração, do nosso caminho, das nossas decisões e proteger todos aqueles que estão aqui conosco reunidos, proteger a nossa querida irmã
para que ela tenha saúde e bastante prosperidade para continuar iluminando mentes e corações no sentido dos teus caminhos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito Tchau, obrigada. tchau. Obrigada. Até Abraço, qualquer outro irmã. dia. Tchau, tchau. Abraço para todos. Abraços. Fica com Irmã, Jesus, irmã. Muita E deu paz. tudo Jesus. Fiquem com certo, né, Jesus. irmã Ila? Deu Deu tudo tudo esse evento, certo. Certo. esse evento que a senhora vai participar, vai ter a transmissão ou é mais acadêmico? É acadêmico mesmo, não vai ter transmissão, não. Silvia, interromper a gravação. Interromper a gravação. É. Capaz, valeu.